Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Mariana. Boa tarde para você que está em casa. Começando agora o Bora RN desta quinta-feira, dia 19 de novembro. Nesse mesmo dia, em 1953, a cidade de Baixa Verde mudava de nome e passava a se chamar oficialmente João Câmara. E assim é até os dias de hoje. Vamos agora aos destaques do dia. Corpo do menino José Carlos é velado e sepultado na zona norte de Natal. Mas a causa da morte da criança pode não ser revelada. ITEP diz que há dificuldade no estado em que o corpo foi encontrado. Transporte público com decisão suspensa. Ônibus continuam circulando com 70% da frota na capital. E o sindicato diz que a população fica mais exposta à Covid-19. Falando em Covid-19, a Secretaria de Saúde do Estado admite aumento de casos e diz que região oeste está em alerta. Tragédia em Pipa. Vamos atualizar a situação na praia, que teve um trecho interditado e restaurantes fechados por causa do risco nas falésias. Também vamos falar sobre mercado. Quem trabalha com eventos sente melhora, mas sofre com a falta de matéria-prima e alta nos preços. O Bora RN está no ar. O corpo do menininho de 8 anos, José Carlos, que foi identificado esta semana, foi liberado hoje pela manhã, né, Alice? Pois é, o corpo dele foi velado, né, na quadra de esportes lá do bairro deles, pertinho da casa onde eles moravam. E o enterro aconteceu, o sepultamento aconteceu no cemitério de Igapó. Quem traz agora todos os detalhes para a gente é Vanessa Camilo, que conversa por telefone. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Mariana. Foi um sepultamento, um velório e um sepultamento, na verdade, muito rápidos. Aconteceram ali mesmo na região. Como você bem falou, o velório aconteceu numa quadra de esporte que fica bem próxima ao semáforo, onde o menino deveria ter encontrado o irmão no dia 21 de outubro. Durante o velório, a mãe do menino cobrou providências das autoridades de segurança, cobrou a identificação e a prisão dos responsáveis pelo crime. Logo em seguida, eles foram até o cemitério público de Igapó e lá o menino José Carlos foi sepultado. Tudo muito rápido, Alice e Mariana, a cerimônia toda muito rápida, mas toda cheia de muita tristeza e de muita revolta por parte dos familiares e dos amigos dessa criança. Vale destacar que quem estava presente tanto no velório como no sepultamento também, era a mãe da menina Yasmin Lorena. Vocês lembram, devem lembrar certamente, vocês que nos acompanham, do caso Yasmin Lorena, a menina que desapareceu na Redinha há mais ou menos 1 ano, 2 anos, salvo engano, que o pedreiro foi acusado de matar essa adolescente ali na região. A mãe dessa menina também estava no velório e no sepultamento, prestando apoio à mãe, aos familiares e aos amigos do menino José Carlos. Muito obrigada, Vanessa. Semana difícil, né, Mariana? Muito a gente está tendo aqui. difícil. E para piorar, né, a causa da morte de José Carlos ainda não foi divulgada. Na verdade, continua longe a possibilidade de se chegar a um resultado por causa do estado em que o corpo dele foi encontrado. Foram 22 dias desaparecido, até o corpo de José Carlos ser encontrado nesta região, próxima da casa dele, no bairro da Redinha, na última quinta-feira. Os trabalhos para identificar a causa da morte da criança já foram iniciados pela perícia técnica, mas o avançado estado de decomposição pode ser uma dificuldade para identificar como morreu o menino de 8 anos. No caso nesse caso específico do menino José Carlos, o cadáver já estava esqueletizado, não existiam mais partes moles. Então, não vai para um trabalho de necrópsia, vai para um trabalho de antropologia, que é aí eles vão analisar os ossos, né, da criança, montar o esqueleto. O estudo antropológico identificou, por exemplo, que parte da ossada do pescoço da criança estava faltando entre o material coletado. Uma segunda visita foi feita no local para recolher mais material biológico. Foi coletado esse material que estava na cova, foi feito todo um trabalho muito detalhado,
tem peneiras, né, que vão tirando a terra, para a partir daí achar fragmentos de osso, que aí eles vão ser limpos e vão ser, vamos dizer assim, vão compor, esses fragmentos vão compor o quebra-cabeça na montagem do esqueleto. Os peritos têm um prazo de 10 dias para concluir a análise a partir do início do exame. O trabalho é um trabalho de análise, é um trabalho meticuloso, e o prazo para conclusão, pelo Código de Processo Penal, são 10 dias, a partir do início do exame, né? Que pode ser prorrogado desde que devidamente fundamentado. Olha, a análise já foi concluída, o laudo saiu agora há pouco e a causa da morte do menino José Carlos foi não determinada, foi indeterminada. Mudando agora de assunto, vamos falar sobre eleições. Natal tem uma nova lista de vereadores eleitos. Luciano Nascimento, do PTB, ganhou a vaga que inicialmente estava com Daniel Valença, do PT. A confirmação ocorreu há poucas horas com a nova totalização de votos realizada há pouco tempo pela Justiça Eleitoral. Agora vamos falar de mobilidade urbana. A gente noticiou aqui que o desembargador João Rebouças suspendeu a decisão judicial que obrigava ao retorno de 100% da frota de ônibus aqui em Natal. E com isso o transporte continua circulando com 70% dos veículos. A decisão que derruba a obrigatoriedade do retorno de 100% da frota de ônibus de Natal foi recebida pelo sindicato que representa os trabalhadores do transporte coletivo da cidade com tristeza e decepção. A partir do momento que é derrubada essa decisão dos 100% da frota na rua, de uma certa forma expõe o trabalhador ao vírus, à lotação dos transportes. O procurador-geral do município alega que o pedido da prefeitura se resumiu a garantir que o executivo decida sobre a circulação dos ônibus. A procuradoria não fez nada além do seu papel institucional, de preservar, certo, a competência do Poder Executivo e ditar a política pública. Quando a gente se depara com funcionamento de linha de ônibus, isso é uma espécie de política pública. Em outras palavras, cabe ao Poder Executivo disciplinar o funcionamento do transporte municipal. O recurso foi calcado tão somente nisso, de preservar, certo, as atribuições e a competência do Poder Executivo. Quando a gente faz uma digressão desde o início da pandemia, certo, quer que o Judiciário reafirmou em todos os instantes que cabe ao Executivo disciplinar as políticas públicas, e não o Ministério Público, não a Defensoria. O procurador afirma que cabe à Secretaria de Mobilidade Urbana, através dos seus técnicos, decidir qual a porcentagem ideal da frota para permanecer em circulação durante a pandemia. As questões quem compete responder é a STTU. Elas aqui trabalham com dados estatísticos, que sabem como é que as linhas de ônibus funcionam aqui em Natal, sabem a quantidade de passageiro que roda quando está no período escolar e não escolar. A gente está num momento de exceção em que cerca de 40% dos usuários estão sem usar o transporte público. Por quê? Vocês têm que lembrar também que Natal é uma terra de funcionário público que está em teletrabalho. Não está havendo as aulas escolares, tanto da rede estadual como municipal. Então, eu acredito, não posso afirmar categoricamente, mas tudo leva a crer que todos esses dados foram analisados pelo corpo técnico da STTU. O sindicato argumenta que a decisão de manter os 70% expõe a população, os trabalhadores e ainda prejudica a economia, já que não impulsiona as recontratações no setor. A partir do momento que a frota toda estivesse na rua, uns 100%, os trabalhadores, consequentemente, teriam seus postos de emprego novamente, né? E com isso, infelizmente, foi descartado mais uma vez, né, a admissão desses trabalhadores que infelizmente perderam o trabalho nessa pandemia. E olha só, o transporte público aqui no Rio Grande do Norte deve receber um auxílio de 59 milhões de reais. O Senado aprovou um projeto de lei para repassar recursos a empresas de ônibus e metrô no Brasil, visando garantir o serviço e evitar o aumento da tarifa em razão da pandemia. Ao todo são 4 bilhões de reais e para cá estão previstos 59 milhões e 200 mil para serem distribuídos entre o governo do estado, as prefeituras de Natal, Parnamirim e Mossoró. E olha só, o trecho da falésia onde ocorreu o acidente lá em Pipa, que vitimou 3 pessoas da mesma família, foi
parcialmente interditado nesta quarta-feira, dia em que equipes do IDEMA, da Defesa Civil, da Prefeitura de Tibau do Sul e até técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional estiveram lá na praia para uma vistoria. 10 lojas e restaurantes acabaram interditados temporariamente por estarem em área de risco. Sobre isso, vamos conversar agora por Skype, ao vivo, com a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Tibau do Sul, Ieda Cortez. Vamos ver se ela já está conectada com a gente nesse momento. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente quer saber, secretária, qual é a situação atual, né, dessas interdições, como é que está na praia, né, Alice? A gente fica querendo saber se foi um trecho interditado, se isso também vai afetar os passeios de barco, que a gente sabe que o acesso é justamente naquela região. Como é que está hoje a situação? Pois bem, inicialmente quero aqui fazer um resumo de todas as providências que nós tomamos, né? Os senhores já foram informados desde os outros telejornais, né, que nós vimos sempre noticiando o que está acontecendo, né, relatando o que está acontecendo, e ontem, precisamente, nós tivemos a vistoria, né, conjunta, inclusive com representantes do Ministério Público Federal, que nós do município os convidamos para estarem presentes nessa vistoria. Essa vistoria, ela se deu até o final da tarde, já entrando na noite, inclusive com o perito de Engenharia Civil, doutor Tarcísio Medeiros. Com isso, nós achamos por bem, né, a equipe técnica achou por bem manter 8 estabelecimentos ainda interditados até que a gente elabore, né, um relatório até a próxima quarta-feira, quando a gente se encontrará novamente para debater todo esse levantamento de campo que foi realizado hoje e continua sendo realizado agora, neste momento, lá na praia, já que a maré ela encheu ontem à tarde, a gente não pôde prosseguir na praia, e os técnicos de Brasília, né, os 2 técnicos que chegaram do Ministério, não conseguiram acessar a praia ontem. Então, eles estão exatamente nesse momento continuando essa vistoria, e no final vão se reunir no escritório com o nosso geólogo, o geólogo do município, para fazer a emissão dos relatórios técnicos necessários para qualquer decisão do poder público em relação a quaisquer liberações. Sobre os passeios de barco, que são autorizados a embarcar exatamente em frente ao ponto onde ocorreu o acidente, esses passeios de barco, até por uma questão de entrada ali nos arrecifes, nas pedras. Então, é o único local que estava autorizado pelo município desde muito tempo naquele ponto. Como os turistas, eles se deslocam na faixa de areia ficam na faixa de areia esperando a embarcação chegar, enquanto a gente não digamos assim, concluir o isolamento total da faixa de areia que ontem foi determinada pelas equipes, certo? Nós achamos por bem, por garantia, para proteger vidas, a questão da suspensão. Neste momento, o procurador do município, doutor Ives, está reunido na prefeitura com os representantes da Associação das Embarcações, da PIPA, para chegar a um acordo em relação a isto, porque todos assumem o compromisso verbal de alertarem seus turistas, seus clientes, mas na hora de qualquer nova fatalidade, a gente não tem isso por escrito. Então, eu, como secretária, pedi ao procurador que elaborasse um termo para que isto fosse registrado e todos esses empresários, eles elaborassem ou concordassem com esse risco que todos assumem com essas decisões. Tá bem? Então, está nesse momento essas tratativas. Amanhã nós teremos a visita da Marinha, na Capitania dos Portos, a um novo local que vai ser vistoriado para transferir esse ponto de embarque.
Então, amanhã nós conseguimos, de ontem para hoje, através do apoio do Ministério Público Federal, que a Marinha estivesse aqui amanhã para fazer essa vistoria no ponto que as embarcações, que os donos, que as pessoas experientes no assunto estão indicando como uma possibilidade. Eu até tinha feito um ofício reivindicando a Marinha desde o dia 27 de outubro, justamente porque nós tínhamos sido provocados pelas embarcações, pelos proprietários, de que a maré estava alta. E eu registrei esse fato e pedi o apoio de uma orientação técnica da Capitania dos Portos para mudar esse local de embarque e desembarque, para proteger tanto a vida dos lancheiros como a vida dos turistas e dos seus clientes. Tá bom, certo, secretária. Deu para entender melhor a situação. Já consumiu o nosso tempo aqui da entrevista, mas foi bom que fez um panorama geral, né? Se necessário, a gente pode entrar mais vezes para ir acompanhando todo esse processo aí na Praia da Pipa. Muito obrigada por ter participado hoje do Bora RN. Obrigada. Obrigada, à disposição. Pois é, agora atendendo a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o Rio Grande do Norte, por meio do ITEP, começou a fazer o cadastro biométrico dos detentos do sistema prisional Potiguar, começando pela cadeia pública de Ceará-Mirim. A coleta das impressões digitais dos detentos do sistema prisional do Rio Grande do Norte começou no início deste mês, na cadeia pública de Ceará-Mirim, onde até o momento cerca de 150 presos já foram cadastrados. Isso é muito importante porque evita que alguém, por exemplo, um inocente, cumpra a pena no lugar de um verdadeiro culpado, né, por um erro na identificação. Porque a partir do momento que eu tenho todas as biometrias, eu posso confrontar com a base de dados de RG Civil e identificar corretamente a pessoa que está ali presa, né? E o outro ponto que é também muito importante, e essa parte até para o combate da criminalidade, é que no momento em que nós estamos fazendo esse cadastramento, né, nós temos com a base biométrica que pode ser utilizado para comparar com as impressões coletadas no local de crime. O diretor-geral do ITEP também explicou que os presos que entraram no sistema prisional com a identificação biométrica não precisam passar por um novo cadastramento. Agora, todo preso identificado, antes de entrar no sistema penitenciário e havendo a identificação criminal, ele já é identificado biometricamente. Então, a gente já está identificando os presos que estão entrando. Esse programa é para fazer a coleta biométrica daquelas pessoas que estão presas, né, e que foram presas antes desse início da identificação criminal pelo processo da biometria aqui no ITEP. A expectativa do ITEP é que o trabalho de identificação criminal dos mais de 8 mil detentos do sistema prisional do Estado seja concluído no final do ano que vem. Vamos ver agora outros destaques desta quinta-feira. Uma boa notícia para os trabalhadores que tiveram jornada reduzida durante a pandemia. O 13º salário e as férias serão pagos integralmente, segundo a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Isso porque a base será o salário de dezembro. Já quem teve contrato suspenso, o pagamento será proporcional. O cálculo do 10º e férias será de acordo com o número de meses em que se trabalhou 15 dias ou mais. O Rio Grande do Norte passou a proibir a nomeação de condenados na Lei Maria da Penha em cargos comissionados da administração estadual. A nova norma, de autoria do deputado estadual Sandro Pimentel, foi aprovada em outubro e sancionada hoje. O Executivo também sancionou a criação do Fundo Estadual de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência no Estado, que irá financiar, por exemplo, treinamentos para reinserir as vítimas de violência no mercado de trabalho. Também foi sancionada hoje pelo Governo do Estado uma lei que garante prioridade de vagas em escolas públicas para pessoas com deficiência. Isso vale para a escola de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que seja mais perto da casa da criança, jovem ou adulto com deficiência.
A comprovação é feita no ato da matrícula e assim que matriculado, o aluno tem a vaga reservada também para os anos letivos seguintes. Nós vamos agora para o intervalo, mas na volta a gente vai falar sobre o aumento de casos de Covid aqui no estado. E a gente também vai falar, Alice, da dificuldade que está enfrentando o pessoal da área de eventos, que mesmo no final de ano, com o aumento da demanda, eles estão enfrentando alguns problemas e a gente vai entender melhor porque daqui a pouco a gente volta já. Nos últimos dias, a gente tem ouvido muito falar, né, Alice, na segunda onda de Covid-19. E para confirmar se realmente está havendo esse aumento no número de casos, a gente vai ouvir a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Hoje, o estado do Rio Grande do Norte vive, sim, um aumento do número de casos para a Covid-19, que precisa ser monitorado e acompanhado para que essa tendência seja observada se ela se confirma ou se teremos alguma alteração no cenário atual. Por isso que é importante que a população permaneça adotando as medidas de segurança para que nós possamos ter uma redução desse número de casos assim que possível ou que pelo menos consigamos ter um ritmo diferente dessa transmissão. Alessandra Luquezzi diz ainda que o maior aumento foi registrado na região do Alto Oeste. A nossa maior preocupação é com a região de Pau dos Ferros, a qual vem apresentando um aumento sustentado do número de casos. O aumento da pandemia nessa região ele aconteceu um pouco diferente das demais. A região de Mossoró segue em observação, é uma região que apresentou o aumento de casos nas últimas semanas, porém, esses dados ainda precisam passar por uma etapa de qualificação. A região metropolitana também apresenta um discreto aumento do seu número de casos e, por isso, também é pauta da Secretaria Estadual de Saúde para um maior acompanhamento. As demais regiões de saúde apresentam algumas movimentações nesses números de casos. Então, hoje, nós temos no estado do Rio Grande do Norte a necessidade do alerta da população para as medidas de prevenção. A lavagem das mãos com frequência com água e sabão, a utilização do álcool gel, a utilização da máscara, para que nós possamos ter, neste momento, a nossa população cada vez mais protegida. Nós temos que manter esses cuidados. E o final do ano está chegando e com ele as confraternizações. Nada muito nos moldes que estamos acostumados, afinal, como a gente acabou de ver, a pandemia ainda não acabou. Mas quem é do mercado de eventos já sente um aumento na procura pelos produtos para festas. Só que muita coisa está saindo mais cara este ano. Maurício é dono de uma empresa de copos personalizados em Natal e sofreu um baque por 6 meses com a pandemia sem evento algum. Mas desde agosto a procura começou a aumentar e o número de pedidos de 2 meses para cá dobrou. Mais evento corporativo já estão começando a se organizar para fazer festas de final de anos dentro das próprias empresas, né? Sem contar com essa possibilidade de segunda onda aí. E também está vindo também pessoas físicas já se organizando para as formaturas que estão previstas para o ano que vem, início do ano que vem. Alguns aniversários 15 anos já estão começando a existir. E até mesmo confraternizações em casa de Natal e final de ano. Só que a crise gerada pela pandemia mexeu com a oferta do produto. Maurício conta que o plástico usado para produzir copos está em falta no mercado em geral. A gente está tendo hoje uma escassez de matéria-prima devido a muito material ser importado da China e também até mesmo a dificuldade de compra, por causa que como é tudo feito em cima do dólar, com o aumento do dólar, a gente está tendo um aumento da precificação dessa matéria-prima e dificultando a compra e a aquisição. Também está faltando matéria-prima para quem vende bebidas. O fim do ano é uma das melhores épocas para o mercado. E no caso de Murilo, que trabalha com a bebida específica, foi preciso readequar o conceito. Garrafas para bebidas, elas estão em falta e a gente, como uma forma de atender essa demanda, a gente fez até uma novidade que vai lançar uma lata do produto. E isso acaba sobrando para o bolso do consumidor, porque para o empresário o custo subiu. Murilo diz que o preço da bebida que ele revende aumentou 6%. Já Maurício calcula que os copos personalizados tiveram uma alta maior de 20% nos preços e não está dando para entregar no prazo de costume. Então, antes a gente conseguia atender grandes demandas de forma muito rápida, né, em prazos de 6, 5 dias. Então, hoje as demandas de eventos gigantes que a gente atendia, a gente está pedindo um prazo de 15 a 20 dias para poder atender de forma em cima da demanda.
E a gente vai repercutir esse assunto com o Tiago Medeiros, consultor de negócios. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Vamos, então, falar sobre essa escassez de matéria-prima, né? Por que isso está acontecendo? Então, primeiro a gente teve a redução com a pandemia, as empresas tiveram que parar e, consequentemente, todo mundo reduziu o seu estoque e prejudicou a venda. Como também a gente teve uma subida muito alta do dólar, que fez com que as empresas preferissem vender para fora, né, exportar, do que vender aqui no nosso próprio território. Então, estimulou muito mais a falta de matéria-prima. Então, aí justamente nesse momento de retomada, final de ano, os pedidos surgindo, mas o empresário não tem como atender como ele deveria e gostaria. Então, qual seria a alternativa nesse caso? Como a gente sempre fala, né, que o empreendedor ele tem que inovar. Esse é o momento. Se está faltando uma embalagem... Mais uma vez, né, Tiago? Já inovou na pandemia, vai ter que inovar. Continuar inovando e se adaptando, né? Tem que, se está faltando a embalagem, criar outra forma, outro recipiente para entregar para o cliente, mas não deixar de estar entregando o produto que o cliente quer da maneira que ele consegue, né? De que forma, então, isso seria possível? Assim, qual seria uma alternativa, por exemplo, a substituir algum tipo de embalagem, por exemplo? O que é que a pessoa pode oferecer para não perder aquele cliente, né? Eu acho que é um momento muito de usar a criatividade, né? A pandemia inteira foi isso, né? Se a gente entregava a embalagem numa caixa, entregar numa sacola personalizada, enfim, tentar usar a criatividade o máximo possível para não deixar de entregar o produto. E realmente isso justifica, então, esses preços subindo? No caso dos copos, uma alta de 20% é significativa, né? Que a gente falou na última vez sobre a precificação. Então, a gente teve uma repentina subida dos preços, que eles não tinham como controlar, e a gente, infelizmente, tem que passar isso para o consumidor, né? Então, é entender a margem que você tem para conseguir passar isso e não prejudicar tanto as vendas e conseguir ainda fechar a conta no final do mês. Mudar, né, o produto, você não tem como oferecer aquilo ao seu cliente. Mudar, né, aquele seu segmento é uma alternativa ou é melhor permanecer, tentar ir com jogo de cintura, fazendo o que dá? Eu acredito que mudar sempre é importante. A gente se adaptar ao momento, entender o que pode ser feito, ver outras saídas. Se você vendia um copo específico e você tem outro que pode atender também, não seja com a mesma qualidade, mas pode servir também. Tem como, então, fazer essa troca, alternativas no mercado dessa matéria-prima? Tem outras alternativas. A gente está falando de copo específico, mas a gente teve há um tempo o arroz que faltou nas prateleiras, poderia ser substituído. Então, tem várias alternativas que a gente pode encontrar, não ficar preso ao problema, que a gente, nesse momento, tem tendência a isso, e olhar as soluções que estão ao redor. Você acha que as redes sociais podem ajudar nesse momento? Quando você está com algum problema, você acha que é interessante a empresa comunicar ao seu cliente aquilo que ele está passando? Como é que a pessoa pode lidar, né? O empresário pode lidar numa situação como essa de escassez? Então, o momento que a gente vive é muito de ouvir o cliente. Então, se a gente está passando uma dificuldade, não tem nenhum problema em compartilhar e ouvir a opinião do cliente. Porque às vezes a gente pode ter algumas ideias que a gente não está vendo por estar dentro do problema. Exatamente, perfeita colocação. Então, muito obrigada Nada. mais uma vez pela sua participação aqui, Tiago. E nós vamos ficando por aqui, encerramos o Bora justamente com a sua entrevista. Até amanhã, tchau. Tchau, até amanhã.